Bom dia, meu nome é Gênesis Cavalcante, eu sou intensivista de formação e sou um consultor técnico da Three Wings. A Three Wings é uma startup local que desenvolveu um programa para controle e manejo de UTI, tá? Chamado de UTI Control. Eu faço parte somente como um suporte técnico no desenvolvimento desse programa. Esse programa, nosso interesse durante essa crise do Covid é que ele foi disponibilizado gratuitamente para qualquer hospital do Brasil para poder ser utilizado e dessa forma a gente poder ter um controle melhor dos leitos de UTI, imprimir os relatórios, poder ter os dados e assim ter um manejo melhor, mais salutar, mais coerente e o que é extremamente necessário nesse momento da crise do Covid-19. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é o funcionamento dessa ferramenta, de como funciona, como ela pode ser prática, de como a gente poder inserir os dados e obter todos os relatórios disponíveis através dessa ferramenta do UTI Control, ok? Vamos lá. Quando qualquer um entrar na página inicial, essa vai ser a página inicial que vai ser entrada, vai dar acesso assim que você entra no sistema, tá? Esse cadastro vai ser um sistema controlado pela Secretaria de Saúde, de todos os hospitais dentro dessa plataforma, tá? E as pessoas que estiverem na ponta vão ter seu próprio login e senha para poder entrar, ter acesso e manejando os dados e cadastrando todos os pacientes e colocando todas as informações que são necessárias, tá certo? Então aqui nessa tela inicial é a tela que a gente chama de tela de estatísticas, como vocês podem ver aqui ao lado. Essa tela de estatísticas, como isso ainda não está com os pacientes cadastrados, todos os pacientes aqui são só exemplos hipotéticos, mas aqui a gente já teria qual seria o índice de giro desses pacientes, a mortalidade padronizada, a taxa de ocupação das UTIs, o tempo de permanência, embaixo já um painel todo próprio do Covid, ou seja, aqui terá, quando a gente tiver todos os nossos pacientes cadastrados, os números de pacientes suspeitos, os confirmados, os descartados e os óbitos que se apresentaram. Desde já aqui nas estatísticas a gente poderia conseguir completar já alguns dados de CIDs mais frequentes ou de qual foi o local de procedimento mais frequentes, tudo aqui com exemplos, as clínicas de origem, distribuição, todos esses dados podem ser levantados, tá? Ainda pode ser filtrados por locais, por data, por mês, com essa outra cliquezinho azul, essa outra ferramenta azul que temos aqui, tá? Uma visão geral que a gente pode ter desses pacientes, a gente pode encontrar aqui na aba Leitos, certo? Como funciona essa aba Leitos? Então, aqui nessa aba Leitos, a gente vai ter todos os leitos livres, os leitos que estão ocupados, a taxa de ocupação atual, tá? Do momento, do dia, e desde já, com isso aqui, rapidamente a gente pode saber quantos leitos livres a gente tem, qual a nossa taxa de ocupação, se estamos excedendo o nosso limite ou não, tá? Aqui em cima, a gente encontra essas subabas de cirúrgica e clínica, que para cada hospital vai funcionar de suas UTIs. Então aqui dentro de um exemplo de um hospital, esse hospital teria a UTI cirúrgica e a UTI clínica, tá? Para o caso da SES como um todo, a SES vai encontrar aqui o hospital como um todo. Então para a SES ela vai encontrar Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, Hospital Getúlio Vargas, Hospital HR, e assim você vai ter todas essas abas de forma que ele vai ter uma noção geral e ao mesmo tempo também poder ver como é que está cada um dos seus hospitais específicos. Para os hospitais específicos, para quem vai estar na ponta, vai estar as UTIs que tem no seu hospital. Se você tem 2 UTIs, 3 UTIs ou apenas uma UTI com 10 leitos, vai estar aparecendo aqui numa quantidade de abas nesse sentido. A gente pode ver que tem uma visualização muito prática desses leitos totais. Então, já vai dizendo para você se os leitos estão como ocupado, aparecendo em vermelho, se o leito estaria interditado ou não, com a sinalização amarelo. Em liberação, o que é que seria esse em liberação? O paciente já acabou de ter alta, mas o leito ainda não foi higienizado, o leito ainda não está pronto para receber o próximo paciente. Então ele está em liberação. Isso aqui você já pode contar esse tempo, para você ter uma noção se você está demorando ou não a poder otimizar aquele leito que acabou de ter vacância, seja por óbito, seja por alta, ou seja porque acabou de deixar de ser interditado e precisa ser higienizado. Os leitos livres estarão como
em verde, como livre, tá? E no leito ocupado, a gente aparece o nome do paciente, o seu CID, quantos dias está. Na verdade, aqui a gente pode selecionar diversas outras opções que a gente queira ou não queira que apareça, tá? Quantos dias está um paciente lá internado ou não. Aqui do outro lado, à esquerda, a gente vai ter algumas... Eu vou deixar isso aqui fixo para não ficar atrapalhando. Quando a gente estiver mexendo, aparecer e desaparecer. Aqui o que acontece? Essas outras sinalizações são que a gente pode encontrar de como está o paciente. Por exemplo, essa mãozinha que aparece aqui, o paciente estaria em isolamento, tá? Isolamento por uma bactéria muito resistente e aí ter suas preocupações quanto a isso. Por exemplo, esse sinal de exclamação é porque os índices prognósticos desse paciente ainda não foram preenchidos. Isso é importante para a gente poder ter noção da nossa mortalidade padronizada. A gente precisa ter o preenchimento desses índices prognósticos, tá? Quanto essa interrogação aqui ficou por ser um fato de um COVID suspeito ou não. Então aqui, quando a gente cadastrar um paciente como COVID suspeito, mas que ainda não foi confirmado, vai aparecer essa interrogação. A gente já sabe que esse paciente é um paciente suspeito de COVID. Aqui, com esse outro Czinho, é o paciente que está confirmado com COVID. Ele deixou de ser um caso suspeito, mas chegou já o SUAB do COVID, a PCR, e aí você vai poder confirmá-lo. E a gente vai poder ter uma noção geral, só olhando para a tela, de quantos pacientes a gente tem suspeitos e quantos estão confirmados e quantos não são, inclusive, COVID, que estão ali naquela mesma UTI. Tá? Esse sinalzinho aqui dessa aba de ventilador comum, para a gente sinalizar quantos daqueles pacientes estão em ventilação mecânica. Tá? Os pacientes podem ter COVID, mas, como a gente bem sabe, casos principalmente abaixo dos 50 anos, quanto mais novo, menos grave costumam ser esses casos, eles podem não estar precisando de ventilação mecânica. Então, aqui a gente pode sinalizar não só os pacientes que estariam suspeitos, mas os confirmados e os também em ventilação mecânica. Não só isso, a gente pode, quando a gente clica aqui nesses 3 pontinhos, isso aqui vai ser a nossa aba de mudança dessa atualização dessa internação. Na hora que eu colocar aqui atualizar a internação, a gente tem outros parâmetros que podem ser colocados, olha, em ventilação mecânica, mas não só em ventilação mecânica, como também em ECMO, por exemplo. E se eu coloco aqui ECMO e atualizo minha internação, esse paciente agora ele vai apresentar o símbolozinho de ECMO, que seria este símbolo, para você saber que aquele paciente não só é um COVID suspeito, como estaria em ventilação mecânica. Eu vou dar outro exemplo agora aqui na Amélia. Então, a Amélia, eu vou atualizar a internação dela, eu vou tirar ela de COVID, que estava aqui COVID como suspeito, e agora eu vou colocar como confirmado. Tá? Na hora que eu altero essa visualização, ele já passa a me colocar aqui Amélia e colocou como confirmado. Foi um erro. A Amélia não estava confirmado. A Amélia, na verdade, é uma paciente que está descartado o caso. Altero a internação e aí ele sai do qualquer sinalização de COVID. Ela fica como caso descartado e aí a gente vai poder ter nas estatísticas depois esses relatórios, processos relatórios de quantos pacientes foram, quantos casos descartados foram, quantos casos confirmados foram, tudo isso, ok? E aqui, mais uma vez, olha, eu posso mudar de leito para colocar para um novo leito qualquer. Então, mudei o leito, ela já vai aparecer agora no leito 2 da UTI clínica. A gente podemos atualizar o CID, porque foi um caso descartado e agora ficou uma pneumonia. Então, eu posso simplesmente tirar esse CID daqui e colocar um CID de pneumonia. Se eu não souber o CID de pneumonia, não há problema. Se você escrever pneumonia, ele vai apresentar as possibilidades de CID para qualquer pneumonia, tá? E é um caso que não tem absolutamente nada a ver. Então, um acidente vascular, ele vai trazendo todo esse CID para ficar fácil de completar, tá? Vou deixar ela lá como nosso caso suspeito, tá bom? Esse paciente ainda pode ter naquelas sinalizações de estar um paciente em paliação.
Então, se esse paciente eventualmente tiver paliação e eu colocar assim, alterando a internação, ele vai apresentar esse olhinho aqui, que é exatamente essa simbologia de paliação, que esse paciente estaria em cuidados paliativos. Tudo isso depois pode ser gerado esse relatório. Okay? No caso de muitos leitos, você pode procurar pelo nome direto. Então, na aba em cima, procurando pelo nome direto, separou somente a Amélia, tá? Mas poderia ainda sinalizar para poder separar por UTI, ou pelo número de leito, ou pelo status, tá? Ou pela ordem crescente ou decrescente do paciente, de quem será esse paciente, tá? Então, todas essas são formas que a gente pode tentar separar e buscar rapidamente qual é o paciente para fazer a alteração. Mas como é que eu coloco um paciente aqui cadastrado? Tá? Como é que seria para colocar um paciente novo? Vou mostrar esse processo agora de como é que a gente faz para cadastrar um paciente novo. Em pacientes, a gente teria o nome de todos os pacientes que já foram previamente cadastrados. Então, se você quer buscar um paciente que já estava cadastrado, então eu vou voltar aqui a Amélia. Pronto, a Amélia está cadastrada, ela está internada. Se a Amélia não tivesse internada, eu poderia simplesmente chegar aqui nesses 3 botãozinhos, como ela está internada, vai aparecer perfil e aparecer para internar. Vamos pegar um dos outros exemplos que ficaram aqui que não estão internados. Então, teste 2. O teste 2, por exemplo, teve alta. Se eu quero reinterná-lo, eu só boto aqui internar, vou selecionar, vou preencher os campos que precisam para internação, né? A data de admissão hospitalar, o número de atendimento, a procedência. Então, fazendo exemplo aqui, vamos colocar na data de hoje, internamento hoje, o número de atendimento dele. Sua procedência, de onde ele veio, de qual foi o canto que ele veio. Aqui, olha, já estão cadastrados vários locais pertencentes à rede de saúde, tá certo? Desde UPAs, a clínicas, a centros hospitalares. Então, eu vou colocar que esse paciente aqui veio de Palmares, tá? A clínica de origem dele, clínica médica. O tipo de internação é uma internação clínica. A gente vai deixar esse paciente como suspeitos de Covid por enquanto. Tudo que tiver esse asterisco é obrigatório a internação, é obrigatório o preenchimento. Por que isso é importante? A secretaria precisa saber de onde está vindo mais os seus pacientes, de qual foram as principais clínicas que vê esses pacientes. Isso tudo gera relatório e eles puxando esses relatórios vai poder gerar o foco de atenção para esses locais que teve a maior demanda, tá? Então, isso são coisas que são necessárias, tá certo? Então, o paciente não está em paliação, mais uma vez, o Covid suspeito confirmado, eu vou botar aqui como caso suspeito, ele não está precisando de suporte respiratório, ele não está em isolamento por MDR, está no isolamento do Covid, né? Colocou o Covid, já sabe que esse tipo de isolamento, e vou colocar ele aqui internado na clínica no leito 3. Se eu interno esse paciente, ele coloca esse paciente internado e vai lá para ele. No caso, ele deu que o leito estava indisponível, tá? O leito 3 da UTI clínica estava interditado, ele não aceitou o internamento por conta disso. Vamos colocar em outro leito. E aí a gente vai e coloca em outro leito. Teste 2, internar. Mais uma vez o mesmo procedimento, vamos colocar um leito que esteja livre. Esses leitos, na verdade, internados, eles não vão mais aparecer lá com essa opção, tá? Eles vão estar aparecendo sem ter essa opção de você poder ter esse leito disponível para internamento. Paciente admitido. Se eu for voltar lá nos leitos agora, a gente vai ver que a gente agora tem 3 pacientes internados, e não só mais 2, o sinalzinho da interrogação dizendo que ele é um Covid suspeito, tá? Mas, obviamente, a gente tem a possibilidade de você pegar um paciente que está sendo cadastrado pela primeira vez no sistema, tá? Para esses pacientes que forem cadastrados a primeira vez no sistema, a gente vai utilizar esse mais aqui, que é de acréscimo dos pacientes, tá certo? Então,
paciente vai ser aqui, a gente vai poder fazer todo o cadastro dele. Nome, registro, gênero, cartão do SUS, a data de nascimento, nome da mãe, tá? Essa parte aqui, deixa eu fazer vai ter um teste 4, teste 20, não tem problema. Um registro qualquer aqui. O cartão do SUS tem que ter, né? Necessário. Vou colocar qualquer outro número aqui de cartão do SUS. Data de nascimento. Podemos colocar diretamente, ou a gente pode vir selecionando. Tá? E o nome da mãe. Mãe do teste 20. Isso aqui de paciente em espera foi até uma necessidade também da Secretaria de Saúde que pediu, porque aqui a gente vai poder colocar se esse paciente está esperando algum leito de UTI ou não, tá? Então, se eu colocar aqui sim, que ele está cadastrado, ele está esperando esse leito de UTI, então ele vai aparecer como essa parte aqui em espera, tá? E eu posso selecionar depois aqui em cima apenas os pacientes que estão em espera, tá? Ou que já tiveram alta de alguma forma, mas depois quando botar aqui em espera vai aparecer só em espera, de forma que você vai poder ter noção rapidamente de quais são aqueles pacientes que neste momento estão aguardando a vaga de UTI para poder serem internados, ok? Esse filtro daqui a gente também colocou nos leitos com a parte de COVID. Então, se eu seleciono aqui esse filtro e boto apenas COVID, ele vai me mostrar dos nossos leitos gerenciados somente os que são COVID suspeito ou confirmado. Se eu tiro o filtro, ele volta a aparecer tudo normal. Com o paciente internado, tá? Como a gente fez aqui no nosso internamento do nosso teste, ele estando internado depois a gente pode dar alta para esse paciente ou qualquer outro tipo de desfecho. Para poder fazer esse desfecho, mais uma vez nos três pontinhos, eu vou para atualizar status da internação. Esse status, olha, se eu for para o desfecho direto, eu posso simplesmente dar alta para ele, óbito ou uma transferência que tenha acontecido. Esse paciente estava no Getúlio Vargas, mas foi transferido para o Oswaldo Cruz. Então, foi uma transferência, tá? Uma transferência externa, tudo isso com esses relatórios gerados, tá certo? Mas uma outra coisa que a gente colocou para a gente poder ter o alinhamento do gerenciamento correto desses leitos de UTI, há essa possibilidade aqui nos status da internação de aguardando vaga. Onde você colocaria aguardando vaga? Como é que seria isso? Esse paciente aguardando vaga teve clinicamente condições de ter alta da UTI, mas ainda não tem um leito de enfermaria disponível para ele, tá? Isso é importante para a gente poder gerenciar onde está tendo essas dificuldades de ter leito de enfermaria, onde estaria já com o paciente de alta aguardando esses leitos e poder agir em cima disso para um melhor gerenciamento. Se eu volto para esse paciente para cá, ele agora aparece dessa forma, aguardando vaga. Ele fica em roxinho aguardando vaga. Ou seja, na hora que você pega, está precisando de leito, está todo mundo ocupado, mas você vê que tem aqui um paciente aguardando vaga, esse paciente está esperando um leito de enfermaria. Foco nesse paciente para arrumar um leito de enfermaria para ele, de forma que ele possa ser liberado. Eu vou dar alta para ele, tá? Então, atualizando o status da internação agora, ele estava aguardando vaga, eu vou para o desfecho, dei alta para ele para a enfermaria, registro o desfecho, automaticamente aquele leito que estava lá vai me aparecer agora em liberação, tá? Aguardando que eu possa liberar esse leito para o novo atendimento. Se tiver com o leito pronto, eu libero o leito, fica livre, aparece agora como leito livre, a gente já pode internar um novo paciente nesse local. Tá? A plataforma, ela é uma plataforma extremamente intuitiva. Desde no primeiro contato, você consegue utilizá-la, tá? Porque as perguntas são diretas e são claras e quase todas elas com opções dentro da própria pergunta. Isso foi feito para facilitar a utilização desde o seu primeiro contato. Tá? Algumas últimas coisas que a gente pode falar a respeito da plataforma e de por que ela funciona como um command center que vai gerar dados e através de dados e de números uma melhor utilização da nossa rede, é que ela pode gerar
esses relatórios, tá? Esses relatórios podem ser gerados e com esses relatórios gerados a gente vai ter uma noção de quantos pacientes ao todo foram internados em quais hospitais, qual a nossa idade média, quantos que tiveram alta, quantos que faleceram, qual era o perfil de todos esses pacientes, tá certo? Então, esses dados gerados vêm para uma planilha geral, onde a gente pode ir selecionando. Seleciono, só quero da cirúrgica, os da cirúrgica de qual foi a procedência agora, os 5 de uma vascular, e assim a gente vai gerando todos esses relatórios e com isso podendo fazer um melhor controle e um melhor atendimento à população que está precisando. Tá? Toda essa plataforma, pessoal, ela também é mobile. Tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela do computador, a gente consegue acessar também pela tela do seu smartphone, tá certo? Então, com todas essas recomendações, tá? Eu também tenho aqui no smartphone a mesma tela. Eu vou trocar aqui essa tela para a gente mostrar a tela de leitos. Ali, aquela mesma tela agora, botando em cima a mesma apresentação dos leitos. Então, para o gestor, em qualquer local que você tiver, mesmo dentro de uma reunião, você consegue acessar o seu smartphone e rapidamente saber quantos leitos tem, quantos estão disponíveis, quantos estão aguardando vaga, quantos estão em liberação, tá? Você consegue fazer esse acesso e ter uma plataforma de gerenciamento também completamente mobile, para que você possa estar resolvendo os problemas de vagas de UTI onde você estiver. Uma parte que é importante para a gente poder fazer o gerenciamento dos dados é o preenchimento o maior possível, o mais adequado possível dos status da internação do paciente. Então, vou estar utilizando aqui o paciente teste 2 como exemplo, tá? Ele já estava sinalizado que não tinha o seu score prognóstico, seu índice prognóstico preenchido e estava sinalizado como suspeito de COVID. Eu vou atualizar a internação. Nesse atualizar a internação, a gente tem os cadastros iniciais, né? O nome do paciente não mais, mas o registro já está fechado. Mais alguns dados de qual foi a procedência dele, de onde ele veio, da clínica de origem, do tipo de internação, da avaliação. Aqui eu posso acrescentar já o CID, então eu vou depois trocá-lo como um coronavírus confirmado, que aí o CID é o 34.2, e vou tirar aquele de suspeito para caso confirmado. E eu vou dizer que ele agora está precisando de ventilação mecânica, não está isolado. Aqui o que a gente vai encontrar? Esse índice prognóstico. Isso é fundamental para a gente ter noção da mortalidade padronizada, o que vai nos dar a noção de como está o acompanhamento e o tratamento dos nossos pacientes. O que é a mortalidade padronizada? É simplesmente um cálculo onde a gente pega a mortalidade encontrada dividida pela mortalidade esperada. Então, qual foi sua mortalidade real e quanto era esperado que morresse daqueles pacientes? Isso funciona com a mortalidade padronizada adequada, ela deve estar sempre abaixo de 1. Por quê? Significa que morreram menos pacientes do que era esperado que morresse. Se sua mortalidade padronizada está acima de 1, significa que morreram mais pacientes do que era esperado que falecessem. E aí a gente precisa entender o porquê que está acontecendo isso neste local. Para poder ter essa mortalidade padronizada, é fundamental que esse índice prognóstico possa ser preenchido. Tá? A TreeWings optou por a gente colocar o índice prognóstico, nesse momento, do SAPS, que é um índice prognóstico para pacientes de UTI, de pacientes agudos de UTI, tá certo? Dá essa noção de um valor numérico e do risco de morte associado. Para você preencher, você simplesmente pode escolher aqui o SAPS como índice prognóstico, e se a gente clicar nessa setinha de cá, ele automaticamente abre uma nova aba que vai estar demonstrando de quais são os critérios que você precisa para poder preencher o SAPS. Se você for clicando aqui e for preenchendo, ele no final vai lhe dar um valor do SAPS e aqui embaixo, inclusive, corrigido para a América do Sul, que é a nossa realidade. Tá? Então, ao preencher todos esses itens que são obrigatórios
para o preenchimento do SAPS, a gente ao final vai gerar um valor e esse valor vai dar o valor do SAPS, que é o 33, e a mortalidade esperada para isso. No caso aqui, corrigida para a América do Sul, 4,2%. Então, volto para lá, para a minha aba, coloco o valor 33, risco de morte esperado para isso, 4,2%. Ao alterar a internação, a gente vai ver que ele não mais vai ter o símbolozinho de que índice prognóstico não preenchido, mas de índice prognóstico preenchido, que é esse tiquezinho verde, e aí com aqueles parâmetros que a gente colocou de um paciente confirmado COVID em ventilação mecânica. Então, é importante que, para poder gerar os dados da mortalidade padronizada, que todos os pacientes possam ter o seu caso, o seu índice prognóstico preenchido com o valor do SAPS e com o risco de morte atribuído a esse paciente, tá certo? Existe ainda o canal de suporte para isso, onde você pode entrar na página da TreeWings e nessa página ter o contato lá para tirar qualquer dúvida do funcionamento, de como poderia ser procedido, de alguma coisa que você esteja em dúvida, ou até mesmo de uma eventual nova funcionalidade que acha que seja necessária. A TreeWings, ela sabe da responsabilidade social que todos devemos ter nesse momento. E por isso que essa plataforma ela está gratuita para todos aqueles que tiverem interesse. Tá? A Secretaria do Estado de Saúde mostrou-se interessada nisso e essa plataforma, durante esse processo da crise do Covid, ela é gratuita. Basta você entrar em contato com a TreeWings, que eles vão explicar como funciona o processo para você poder utilizar essa sua plataforma no seu hospital, na sua regional, onde quer que seja. Bom, eu agradeço. Acho que dúvidas poderão aparecer, mas estaremos sempre disponíveis para tentar esclarecer qualquer outra dúvida, o procedimento que possa ser necessário. Muito obrigado.